O que é que faz o ser humano ter vontade de viver? Por que dentro da nossa vida há tanta ambição? Qual que é o limite da nossa ambição? Até onde estamos dispostos a sacrificar por conta de dinheiro, fama ou até mesmo terra? Bom, essas são algumas questões essenciais que a gente escuta no nosso dia a dia e é a essas questões que Tolstói tenta responder na obra De Quanta Terra Precisa o Homem e Outras Histórias. Esse livro, que é curto, possui 4 contos, mas que tem uma mensagem sensacional. Há nessas histórias reflexões, ideias que fazem com que o leitor passe dias refletindo, mesmo que ele só demore um dia para ler esse livro. Então, minha proposta hoje é tentar apresentar um pouquinho para vocês do que eu vi e do que é essa obra do Tolstói. Então, o Tolstói ele nasce por volta ali de 1828, né? Ele nasce numa comunidade, espécie de aldeia, né? Perdeu os pais muito novo, né? Foi criado ali por familiares, né? Acredito que tios, né? E ele nasceu numa família de classe social alta. Então, o Tolstói ele tinha condições financeiras, tá? Ele não era um pé rapado, né? Por assim dizer. Além disso, o Tolstói ele serviu na Guerra da Crimeia, né? E alguns momentos de sua vida foram essenciais para moldar o caráter do escritor. Um deles é esse momento em que ele participa da Guerra da Crimeia, né? O segundo momento é quando ele faz uma interpretação, né, dos ensinamentos éticos do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Então, o Tolstói ele converte ao cristianismo, né? E durante suas fases da vida, ele chega numa fase onde ele se desfaz de toda a sua propriedade, que era vasta, já era um escritor consagrado, né, na sua velhice. Ele se desfaz de sua propriedade, ele faz doações. Então, o cristianismo ele sempre marcou profundamente a vida de Tolstói. Tanto é que em alguns escritos, né, ele fala sobre os seus arrependimentos, sobre sua juventude, né, que era um rapaz que costumava gastar com jogos, né, um rapaz boêmio, né, dá a entender de certa forma. Então, é interessante a gente entender isso para poder compreender o contexto dos ensinamentos do livro, né, porque o livro ele traz essa carga cristã, porque o Tolstói ele era cristão, certo? Então é importante a gente entender esse contexto para poder compreender, né, todo o aparato dessa obra. E esse livro da editora Príncipes, ele reuniu ali 4 contos, né, desse autor, certo? Então aqui está a estrutura do livro, né? Vocês podem ver. É um livro curto que tem aproximadamente 94 páginas e possui 4 contos, certo? Desses 4 contos, aqui o sumário, nós temos do que vivem os homens, 3 perguntas, a cafeteria de Surat, segundo Bernardin de Saint-Pierre. Esse conto aqui, na verdade, é uma interpretação desse Bernardin de algo que o Tolstói escreveu, né? E De Quanta Terra Precisa um Homem, que é o que dá o nome ao livro, tá? É uma edição bem simples, né? Mas bem bacana. As páginas são um pouco amareladas, né? Tem uma textura razoavelmente boa. Possui ilustrações a cada conto, né? O que dá uma experiência legal para o leitor. E tem as orelhas, né? Onde fala um pouquinho aqui, né, da vida do autor. Então é uma edição que vale a pena pelo valor. Eu comprei essa edição num sebo por R$18. Normalmente a gente encontra aí não passando de R$20, né? Eu acho que tem um custo-benefício muito bom, né? O material é um material bom, não é material, né, vagabundo, né? Não é um material ruim, apesar do valor ser abaixo. Não é aquele material premium, né, que a gente pode ver em outras edições, mas é sim uma edição muito boa, né? Tem uma pegada bacana, você consegue ler tranquilo, as letras são razoavelmente grandes, conforme eu mostrei, né? Então é uma edição que vale sim a pena, tá? A estrutura desses 4 contos, elas são muito parecidas, né? Por quê? Porque elas trazem em si o caráter reflexivo, mas é aquele caráter reflexivo voltado para a moral, um caráter reflexivo moralista, né? Como eu tinha falado, o Tolstói ele era cristão, né? Então ele tem uma base cristã. Inclusive o livro, antes de iniciar, muito interessante isso aqui, né? Ele tem alguns versículos. Então tem alguns versículos bíblicos, ó, que ilustram, né, o que a gente vai encontrar na história. Eu vou ler um aqui, né? Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. É a Epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Então, todos os 4 contos, eles possuem, sim, uma carga moral cristã. É o que tem de comum,
né, entre esses contos, mas com suas lições diferentes. Né? O que eu tive de impressão enquanto eu li esse livro? Eu tinha a impressão de que eu estava conversando com um mestre, né, com alguém que tentava passar os seus ensinamentos, né, para um pupilo. Você tem essa impressão no decorrer da leitura, porque por mais que não seja algo direto para o leitor, né, que são histórias, são narrativas, a gente acompanha as personagens interagindo entre si, não é interagindo com o leitor, mas você sente como se estivesse na pessoa da personagem que está aprendendo a lição daquele mestre, né, do determinado mestre de tal história, né? E isso para mim é algo muito bacana, né? Além disso, a escrita do Tolstói é uma escrita muito fluida. O Tolstói ele escreve de uma forma maravilhosa. Eu já li outros 2 livros do Tolstói, né? Que foi A Morte de Ivan Illich e Ana Karenina. E a escrita do Tolstói ela envolve o leitor, porque ele não, mesmo quando ele usa alguma palavra um pouco mais rebuscada, ele coloca em um contexto onde você consegue captar a ideia que ele está passando. Então, não estou dizendo que o livro está cheio de palavras rebuscadas, né? Porque não está. É um livro realmente que tem uma linguagem mais simples. Mas, mesmo quando você encontra alguns elementos mais sofisticados de linguagem, você consegue captar muito bem a mensagem que o Tolstói ele traz nessa obra. Então, é um livro que vale a pena em todos os sentidos. Vale a pena na forma que ele é feita, na forma que é escrita, na forma que é passada, e vale a pena na lição, né, que é introduzida, que é passada para o leitor. E Tolstói, né? Estamos falando de Tolstói, estamos falando de um grande nome da literatura mundial, né, um dos maiores de todos os tempos. Então, só por isso já é um livro que vale muito a pena. Certo, então partindo agora para as 2 obras que eu falei que ia comentar, né? São 2 obras 2 contos que para mim foram os que mais mexeram comigo. Né? Então a partir de agora eu já vai ter alguns spoilers. Caso você não queira ter spoilers, então é melhor encerrar por aqui o vídeo, tá? Mas assim, o primeiro deles, né, que é o Do Que Vivem os Homens, é o primeiro conto. Né? Os 2 que eu trouxe aqui é o primeiro e o último. Né? A organização do livro foi muito boa em saber abrir e fechar o livro com 2 contos sensacionais. Então esse Do Que Vivem os Homens traz a história de um sapateiro, né, Simon, o nome dele, que vive numa comunidade isolada ali, numa cabana, né, com sua mulher, seus filhos, e eles são bem pobres, né, passam por muitas dificuldades, e ele está tentando ali conseguir dinheiro, né, para poder comprar ali um casaco, né, para que a sua família consiga suportar o inverno. Então eles estão juntando uma grana ali, estão tentando juntar uma grana, ele precisa fazer serviço, o que está muito difícil, né, e aí ele consegue fazer um serviço, consegue pegar uma certa quantidade de dinheiro e tá retornando para casa, né? Mas antes de retornar para casa ele decide passar na casa de algumas pessoas que estão devendo a ele. E aí ele não consegue pegar esse dinheiro das pessoas que estão devendo a ele, só consegue uma parte, e ele acaba utilizando essa parte para tomar um gole de vodka para se aquecer e poder voltar para casa porque estava muito frio, né? E no meio do caminho ele encontra um homem nu, né? No meio do frio, ajoelhado ali, ajoelhado não, né? Mas tipo ali reprimido e tal. E ele começa a entrar em conflito consigo mesmo, de pensar assim, será que eu devo resgatar esse homem? Eu não posso, eu não tenho condições, eu tenho que passar direto, tenho que ir para minha casa, minha família está me esperando, eu já não consegui o dinheiro, aí vou levar outra boca para alimentar. E ele vai passando pelo homem durante esse conflito, né? E aí ele acaba cedendo, acaba estendendo a mão pro homem e leva ele para casa dele. Esse homem é um homem totalmente misterioso, né? Um homem que a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe o nome, a gente não sabe por que ele estava ali, né? A gente só sabe que ele estava com dificuldade, estava com frio, estava nu e precisava de algum lugar. E aí Simon resgata ele e leva ele para casa dele. Ao chegar, né, na casa do Simon, a mulher dele fica revoltada, né? Porque que ele não voltou com o dinheiro que havia prometido, não voltou com o casaco, né? Com a lã que ia fazer o casaco, e trouxe consigo um estranho, alguém que não sabia quem era, mais uma boca para alimentar dentro de casa. E aí a mulher ela é tomada por raiva, os dois começam a discussão, e aí Simon fala para ela: mulher, você não tem Deus no coração, o homem estava nu, necessitado, precisava de um apoio, né? E aí a mulher ela se compadece, né? E acaba cedendo e alimenta o homem. E esse homem ele sorri para ela, né? Um homem que até então estava com um semblante muito sério, ele sorri para ela, né? E depois continua sério novamente. E aí o tempo vai passando, a gente descobre o nome do homem, né? Que é Michael, Michael, né? Tanto faz. E aí o Simon, ele ensina ao Michael como trabalhar como sapateiro. E esse homem, ele vira um aprendiz sensacional.
ele começa a trabalhar junto com o Michael, ele torna-se seu aprendiz melhor que ele já teve, e os dois começam a fazer vários trabalhos, e aí durante esse tempo que ele vai trabalhando, né, passa-se ali, né, um ano, e vem um homem muito rico, né, falar para ele que precisava de um par de botas de couro, né, traz o melhor couro que existia, e ele ia ganhar, e fala pro Simon que ele vai ganhar bastante dinheiro se ele conseguir fazer, que ele foi lá porque foi recomendado e tal, que tinha um ajudante muito bom para. E aí eles decidem fazer, né? Só que no outro dia vem um funcionário desse homem e fala que o homem tinha falecido, que não havia necessidade, né, dele terminar, né, as botas, né? E aí passam-se depois mais alguns anos e chega uma mulher, né, com duas criancinhas, né, também para fazer sapatos, né? E uma dessas criancinhas possuía uma perna paralisada, né? Tinha deficiência. E depois que essa mulher sai, né, o Michael ele levanta e fala pro Simon, após 7 anos, né, de trabalho lá com ele, estou indo embora, patrões, já não preciso mais ficar aqui, Deus me perdoou e eu preciso retornar, né? E aí o Simon pergunta para ele, eu não vou te segurar, você é um homem realmente diferente, mas o que foi que aconteceu? Por que Deus tinha punido você? Por que todo esse tempo você sorriu tão poucas vezes e por que agora do nada você decidiu ir embora, né? E aí o Michael ele conta a história dele, né, de que ele era um anjo, né, que desobedecia uma ordem de Deus, né? E por conta dele ter desobedecido, ele perde suas asas, se torna humano, e Deus fala para ele aprender 3 lições. A primeira dessas lições é o que habita no homem, né? E ele descobre que o que habita no homem é o amor, pois Simon, mesmo necessitado, ajudou ele, né? Mesmo não contra a sua vontade, e a sua esposa também, mesmo contra a sua vontade, né, decidiram se compadecer e, né, resgataram ele. Ele diz que se manteve como ser humano porque o que habitava no homem era o amor. A segunda lição é o que não é dado ao homem. Aí ele fala sobre essa lição quando ele entende que aquele homem rico que veio pedir um par de botas urgente, né, para usar no dia seguinte, acabou não precisando porque faleceu no mesmo dia. E não é dado ao homem, né, tudo aquilo que quer, o futuro, a previsão, né? E a terceira lição é do que vivem os homens, que é o que dá nome ao conto. Porque aquela senhora com aquelas 2 meninas que foram lá no último ano antes dele ir embora, né, tinham sido as responsáveis pela sua punição, né? Ele tinha sido encarregado de buscar a alma da mãe dessas gêmeas, e aí a mãe dessas gêmeas implorou para ele não levar sua alma porque o pai tinha falecido e só tinha ela para cuidar das 2 meninas. E aí quando ele retorna para o céu, Deus fala assim, vá, pegue a alma da mãe e descubra do que vivem os homens. E aí ele fala que os homens vivem do amor, do cuidado para com os outros, porque mesmo as 2 gêmeas, não tendo mãe, não tendo pai, não tendo parentes, elas foram resgatadas por uma senhora que cuidou delas, deu amor e fez com que elas crescessem ali de forma saudável. Então esse foi o primeiro conto, resumi bastante, mas trouxe um pouco da ideia principal e foi o conto que mais me pegou nesse livro. O segundo conto, né, é o conto final que dá o nome ao livro, De Quanta Terra Precisa um Homem. Vou fazer esse conto de uma forma ainda mais resumida, mas vai dar para vocês entenderem a ideia geral. Então, o personagem principal, né, se chama Parron, e ele passava por muitas dificuldades financeiras, né, um latifundiário, passava por muitas dificuldades e estava buscando ali uma forma de conseguir mais terras ou ganhar mais dinheiro. E aí ele descobre que tal lugar estavam vendendo os lotes mais baratos, né, então ele decide vender o que ele tinha e ir atrás desses lotes. E aí ele consegue e arruma um lote grande, né, para poder fazer suas plantações e consegue se recuperar. E aí, a partir disso, a gente entra num ciclo dentro da história, onde Parron, ele começa a ter oportunidade de conseguir mais terra, e ele vai fazendo isso, se desfazendo da que ele tem, ou então, de uma forma ali não muito honesta, né? Vendendo coisas superfaturadas, comprando coisas mais baratas, e aí ele vai construindo um império do qual ele nunca se satisfaz com a quantidade de terra que ele tem. E aí ele escuta uma certa história, né, de um homem que fala que em tal lugar existe uma comunidade onde você pode solicitar, né, pro maioral lá da comunidade, né, o chefe, o rei, como quiser, que se você levar algumas especiarias, alguns presentes para ele, você pode trocar por terra. E a quantidade de terra é a quantidade que você conseguir andar durante um dia. Esse homem fala para ele, olha, eu andei tantos quilômetros de terra e consegui
só andando por metro quadrado, e eu ofereci pouca coisa para esse chefe, eu ofereci só algumas especiarias, alguns presentes, e ele aceitou. E aí Parron enche os seus olhos e pensa, agora é a minha chance de conseguir a maior quantidade de terra que eu já vi na minha vida, e vou enricar agora vai dar tudo certo, e eu vou, depois disso eu vou parar de correr atrás de terra. E aí ele vai atrás desse chefe, né, desse rei, e leva alguns presentes para ele e fala assim, olha, eu quero que você troque comigo, né, nas suas terras. E aí o chefe fala para ele, olha, eu tenho tudo isso aqui, mostra, né, uma quantidade absurda de terra, e você pode conseguir, né, a quantidade que você quiser, porém você precisa andar de tal hora até tal hora, né, se não me engano até o final, ou até o pôr do sol ali, que ele precisava retornar. Ele saía no início da manhã e retornava, né, ao final da tarde. E ele aceita o desafio. Então no dia seguinte ele se prepara, né, quase que não dorme à noite por conta da ansiedade, e aí ele decide que ele vai conseguir a maior parte de terra que já se viu. E ele começa extremamente confiante, bola uma estratégia, né, ele visualiza até onde vai, até onde ele vai marcar e quanto que seria necessário para ele, e ele começa a sua jornada. E ele sai de manhã e vai caminhando e passa a tarde, né, passa a manhã, passa a tarde, e vai chegando perto do horário, né, do pôr do sol, e ele se dá conta que ele está um pouco longe do início, porque ele precisa retornar para o início da marcação para poder fechar o lote de terra que ele quer. E aí ele pensa assim, eu preciso me esforçar um pouco mais para poder chegar nesse local antes do final do horário. E aí ele começa a correr e ele já está todo desgastado, porque ele fez descalço e ele precisava cavar também. Então ele já está muito desgastado, ele começa a ficar ofegante, ele vai indo mais rápido e vai indo mais rápido para poder chegar ao final da tarde. E ele consegue chegar ao final, e quando ele se dá conta de que ele chegou no final, ele tem um mal súbito por conta do cansaço e acaba morrendo. E ao final do livro é dita a frase, né, de quanta terra Parron precisava? 1,80 m, da cabeça aos pés apenas foi o necessário para ele. Então esse foi o segundo conto, né? Quando eu terminei de ler esse conto, eu fiquei acho que uns 2 minutos, né, parado pensando no que a ambição do Parron fez com ele. Ele já possuía terra, já possuía animais, já possuía dinheiro, e mesmo assim tentou ir mais além, achando que precisava de hectares e hectares, quando na verdade ele só precisava de um buraco no chão, onde ele iria ser enterrado e descansar eternamente. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, né? Se você tá no YouTube, se inscreve. Se você tá no TikTok, me segue. E a gente vai postando mais conteúdos aí, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.